Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é o episódio de número 673, Mateus capítulo 24, parte 4, oitava temporada. Você encontra os outros episódios todos disponíveis aí no Spotify, na Amazon, no Deezer e tantos outros distribuidores, no YouTube Music. Você encontra todo esse trabalho feito com muito carinho e dedicação para te ajudar a compreender melhor o texto bíblico, nessa pregação expositiva, nesse estudo textual, gramatical e histórico, fidedigno ao texto, tá bom? Esse projeto nasceu de um desejo profundo, que os cristãos voltem à palavra de Deus, abandonem as superstições, abandonem os mitos, abandonem as bobagens que inventaram, muitas coisas, e voltem para a palavra de Deus, sola escritura, como estamos comemorando a Reforma Protestante nesses dias que estamos gravando isso aqui, que você se lembre dos 5 solas, e um deles é sola escritura, somente a Escritura. O dia e a hora desconhecidos. Mateus 24, 36 diz assim: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem o Pai. Essa é uma das palavras mais marcantes de nosso Senhor. O registro dela mostra a veracidade dos escritores do Evangelho. Nenhum cristão primitivo teria inventado uma frase como esta. As próprias palavras testificam a veracidade e a humildade de Cristo. Elas são significativas também na luz que lançam sobre as limitações do conhecimento. O fato é que ninguém, a não ser nosso Pai no céu, conhece todo o futuro. Algumas partes dele são reveladas a todos nós. Algumas estão dentro da percepção dos profetas, mas podem ser especialmente conhecidas pelos anjos. Muito deve ter ficado aberto diante dos olhos de Cristo, mas Deus, somente Ele, conhece o todo. O julgamento final é conhecido somente por Ele. Por que isso? Para Deus, que é independente do tempo, mas é impossível para nós imaginarmos a forma de pensamento que compreende tais coisas. Para nós, muitas coisas são incertas, em parte porque dependem de condições mutáveis. O homem em particular será salvo ou perdido? Ninguém pode dizer porque nenhum destino fixo determina o seu futuro. É uma das maiores misericórdias da vida que Deus esconda o futuro. O conhecimento do mal futuro nos esmagaria. O conhecimento do bem futuro tiraria o entusiasmo de nossas alegrias e tornaria as bênçãos da vida obsoletas e desinteressantes. Isso não deve nos tornar indiferentes à verdade. Isso deve ser o nosso dever aprender o que Deus ensina. Mas não é saudável tentar bisbilhotar segredos que Deus pretende manter para si mesmo. Cálculos de profetas modernos sobre profecias não cumpridas são aqui repreendidos de antemão por nosso Senhor. A distinção entre Cristo e seu Pai. Claramente eles são vistos aqui como 2 pessoas. No entanto, é moda da teologia popular confundir as pessoas e falar de Jesus como se ele fosse exatamente o mesmo que o Pai. Ele quis dizer o que disse com toda a honestidade. Pode ser que Atanásio estivesse certo ao aplicar essa passagem diante de nós à humilhação terrena de nosso Senhor.
24, 40 e 41 diz que um é levado e outro deixado. Existem as maiores variações possíveis na providência divina. Deus não segue nenhuma ordem regimental estabelecida por nós. As eras não marcham com o passo medido de batalhões treinados. Famílias são desfeitas, homens idosos são deixados, enquanto homens jovens são arrebatados pela morte. Pessoas más florescem para uma velhice aparentemente boa e alguns bondosos morrem cedo. Os inúteis permanecem para ocupar o chão e os úteis são cortados no meio de seu trabalho. Existe uma similaridade de condições externas. Essa similaridade de condições externas, ela não é garantia de similaridade de destino. Os dois homens estão no mesmo campo de trabalho. As duas mulheres estão ambas moendo. No entanto, quão diferentes são seus destinos. A associação na vida, meus queridos, não assegura. A associação na morte. A família é gravemente quebrada. Velhos amigos são separados, parceiros de vida chegam ao fim. Dois amigos podem ser muito próximos na vida, mas a morte pode fazer uma separação terrível se um for chamado para o mundo da luz e o outro banido para o reino das trevas. Aqui nos fala de duplo destino. Aquele que foi levado para onde? Há uma impressão assustadora na linguagem de nosso Senhor. O chamado vem, e os mais relutantes devem obedecer sem sombra de resistência. Mas para onde ele chama? Nós nos esforçamos em vão para seguir o voo da alma que passa. E o máximo esforço da imaginação não pode rastreá-lo com um passo além das velhas cenas terrenas familiares. Uma nuvem recebe o viajante fora de vista no momento em que ele parte. No entanto, meus queridos, nós sabemos que há tremendas possibilidades no invisível. E sabemos que a bem-aventurança ou a desgraça da vida futura, ela depende da conduta dessa vida. Aquele que é levado foi para seu próprio lugar. E o que sobrou? Para o que é deixado? Tristeza, desolação e solidão. Mas também para Deus que nunca nos abandona, para Cristo que nunca nos é tirado. E por que ele é deixado? Talvez para mais trabalho, talvez para dar mais uma oportunidade de arrependimento, mas que ele considere que seu tempo também chegará. Em pouco tempo, todos serão levados. A distinção é temporal e não final. É uma questão de adiamento do fim temido e não de sua evitação. Existe uma incerteza aqui. O nosso Senhor evidentemente deseja enfatizar isso. Não sabemos quando será o julgamento final. Nem mesmo sabemos quando o nosso próprio último dia chegará. Isso também pode ser rápido e repentino como relâmpago, inesperado como ladrão na noite. Nunca sabemos qual será levado e qual será deixado. Quantas vezes o fraco e inválido sobrevive ao homem forte, que é atingido por algum acidente ou doença fatal no meio de sua vida ocupada. Tais pensamentos não devem induzir uma melancolia mórbida ou uma indiferença apática à vida. Eles nos alertam para estarmos sempre prontos para a convocação que nos chamará daqui. Mas está apto a morrer aquele que está mais verdadeiramente equipado para os deveres da vida. E para ele a mensagem repentina não será um terror terrível, mas a trombeta da vitória. Ou melhor do que isso, a voz do Pai chamando seu filho para casa, para si mesmo, o levado e o esquecido. Isso sugere uma instrução adequada para um momento em que a morte súbita visita uma família ou uma igreja. Em tais momentos há um trabalho gracioso a ser feito, em simpatizar com os feridos e enlutados, e em ensinar lições solenes. É como os casos dos poucos poupados de um naufrágio ou recuperados de um acidente. A história nos lembra do caso do amigo de Lutero, Alexis.
que foi atingido por um raio ao seu lado, e este incidente é atribuído à sua busca por ser monge, para se livrar do medo da morte que o assolava, enquanto ele temia uma hora ou outra morrer e chegar despreparado diante de Deus. 24, 45 ou 51, esses versos nos falam dos dois servos. A família de Deus é sua igreja. Na igreja professa duas classes de pessoas, a saber, os sábios e os maus. Em detalhes menores pode haver uma diversidade infinita, mas no final todos serão visivelmente separados nessas grandes classes. Isso valerá tanto para ministros quanto para pessoas. Quem é então o servo fiel e prudente da parábola? Aquele que aguarda o retorno do seu Senhor. Sabedoria é sinônimo do servo prudente e fiel. Nesse sentido, o termo é comumente usado nos provérbios de Salomão. O servo sábio, portanto, é aquele que se arrependeu de seu pecado e aceitou o Salvador. Os verdadeiros cristãos são do dia e estão instintivamente esperando aquele dia em que o Senhor Jesus aparecerá em sua glória. Para tais, o advento do Mestre não pode ser nenhuma surpresa. Se Jesus diz ao anjo da igreja em Sardes para vir sobre ele como ladrão, é porque ele não estava nem arrependido e nem vigilante. Apocalipse 3,3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Versículo 43, se o dono da casa soubesse em que vigília da noite. A vida como a noite é distribuída em vigílias. Uma vigília nos tempos do Antigo Testamento era de 4 horas. Neste momento aqui do Novo era de 3. A vigilância do cristão deve ser constante. Versículo 44, portanto, estai vós também apercebidos. Prontidão agora substitui vigilância. Para estarmos prontos, não devemos apenas esperar a vinda de Cristo, mas olhar de modo a estarmos preparados para ela. Estar pronto é ter uma fé tão segura em Cristo como um Salvador presente, que quando quer que Ele venha em seu senhorio, será bem-vindo. Mas o serviço de Deus não se limita à confiança e à prontidão. A obediência ao cumprimento é o complemento destes. Quando o mestre vem, o servo deve ser encontrado fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Cristo é esperar por Ele em prontidão. Ele deve ser achado fazendo assim, ou seja, quando o mestre vier, isso implica constância, perseverança. É esperado do mordomo que ele seja achado fiel, tão fiel que ele não possa ser surpreendido. E quem é então o servo mau? É aquele que tem pouca fé na breve vinda de Cristo. Versículo 48. Este é alguém que é nominalmente um cristão, mas é realmente um hipócrita. A primeira manifestação do hipócrita é a reflexão do coração. Meu Senhor tarda. O pensamento está no coração, é o fruto do desejo, como quando Jesus disse a João: eis que venho sem demora. Significando certamente assim o hipócrita dizendo: meu Senhor tarda, a expressão secreta da descrença de que o seu Senhor viria. Cristo sabe o que os homens dizem em seus corações. O servo mau, por sua incredulidade, se negligencia o preparo. A fé influencia a prática. Esta é uma descrição do que um homem faria em vez do que ele deveria fazer. Ele, de fato, vigiaria na hora se soubesse, mas não antes disso. O ensinamento aqui é um desencorajamento de arrependimentos no leito de morte. É contra toda procrastinação. A religiosidade de um homem não deve ser separada dos deveres e prazeres da vida comum. Ele leva uma vida celestial quando santifica suas ações terrenas para fins celestiais. Se nem os anjos
nem o Filho conhecem o dia e a hora. Quem somos nós para tentar adivinhar? Será que estamos realmente preparados para o chamado de Deus, que pode chegar a qualquer momento? Vamos orar, meus queridos, para encerrar mais um episódio? Vem comigo. Nesse momento gracioso, vamos se unir em oração para falar com Deus. Ó Senhor, que possamos viver cada dia com vigilância e prontidão, confiando que o tempo está em Tuas mãos. Ajuda-nos a não buscar segredos que não nos foram revelados, mas a focar em cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. Tua vontade, focar em cumprir Tua vontade com sabedoria, obediência. Dá-nos um coração que espera com fé e age com perseverança, para que no momento certo estejamos prontos para Te encontrar. Amém, amém, amém. Vem comigo, próximo episódio, do capítulo 25, olha só. Mateus vai até o capítulo 28, se não estiver enganado. A gente está chegando pertinho do final. Olha que jornada fantástica através desse evangelho. Deus abençoe grandemente sua vida. Um abraço, aqui deixo. E te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe.